A graça e a paz renovadora do Senhor Jesus continue com cada um de nós. Nós vamos estar assim, abrindo as nossas Bíblias no Salmo 116. E vai dizer o seguinte: Salmo de ações de graça. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E que esse seja o nosso sentimento, um sentimento de amor e gratidão ao Senhor, por a gente saber que tem um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus que está conosco em todo o tempo. Tudo que nos resta é amá-lo e honrá-lo e obedecê-lo, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus que ouve a nossa voz. Como diz, bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. E por isso que cabe a nós, todos os dias da nossa vida, louvá-lo enquanto haver fôlego em cada um de nós. Amém? Vamos estar entoando o cântico de adoração ao Senhor. Junto a ti. Teu amor me vai
chegamos mais perto dele, é que nós olhamos para nós e vemos a nossa pequenez, o quanto que nós somos pequenos. Esses dias, ao meditar na palavra, eu me deparei com um texto que falava da grandeza de Deus, o quanto que Ele é grande. E diante dessa palavra, tudo que eu fazia era chorar e dizer: Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito poderoso. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? E eu creio que esse é o nosso sentimento quando nós debruçamos sobre a palavra do Senhor. E que a cada capítulo, cada versículo, nós somos lembrados o poder e a soberania do Senhor. E é por isso que nesse momento eu quero convidar você, onde você estiver, seja na sala, seja no quarto, com o seu aparelho na mão. Eu queria convidar que você levantasse o seu pensamento, elevasse o seu pensamento ao Senhor e declarasse a grandeza dele. Porque nós estamos aqui com o propósito de adorá-lo. E é isso que nós vamos dizer: vim para adorar-te, vim para dizer-te que o Senhor é o nosso Deus, vim para dizer-te que nós o amamos, que nós o queremos, que tu és o desejado da nossa alma. Que você possa estar cantando de todo o teu coração e de toda a tua alma, para a glória e louvor do nome de Deus. Vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
és totalmente amável. Tu és maravilhoso. Tu és majestoso. Tu és Deus grandioso. E nós estamos aqui porque, ó Deus, nós entendemos que o Senhor não precisa do nosso louvor, mas é uma necessidade nossa de adorar ao Senhor, de adorar o Teu nome, de bendizer o Teu nome, de reconhecer aquilo que o Senhor é. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque esse reconhecimento que há dentro de nós é o próprio Senhor que coloca em nós. Por isso, ó Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor em todo o tempo nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui na Tua presença. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, falando ao coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, ó Deus. E trazendo, Deus, aquilo que for necessário para cada um, de acordo com a Tua santa palavra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Pastor Rosentino? Graças a paz, meus irmãos, mais uma vez. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Com vocês que estão aí em suas casas aqui em João Dourado, com vocês que estão em suas casas em outras cidades, quem sabe até em outro país. Aqui em João Dourado, especialmente hoje, nesse exato momento, está caindo uma chuvinha boa. Certamente muitos irmãos estão no sofá da sua casa, talvez com o celular na mão, ou diante de uma Smart TV, que vai ajudá-los a acompanhar o nosso culto, que está sendo mais uma vez transmitido online. Graças a Deus, hoje pela manhã, conseguimos nos reunir coletivamente, presencialmente, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Foi um momento agradável, ainda com um número limitado de pessoas, com algumas medidas preventivas que alguns irmãos não puderam se fazer presentes, mas mesmo assim nós nos alegramos no Senhor e agradecemos a Ele por isso. Na oportunidade, hoje pela manhã, nós podemos rever alguns irmãos e alguns outros a gente mantém aquele contato via telefone, via as redes sociais, mas o bom é que estamos sempre cultuando o Senhor. Uma dificuldade hoje, em especial também na nossa cidade, é que nós estamos com um pouco de dificuldade no sinal de internet. Então, se por algum motivo houver algum problema na transmissão, não é o seu aparelho, nem tampouco o equipamento dos irmãos que nos assistem aqui, mas talvez é porque a internet está um pouco de dificuldade, tanto com o provedor que fornece internet para a nossa cidade, como também os dados móveis da rede que nós utilizamos aqui em nossa cidade. Todavia, estamos nós aqui para cultuarmos ao Senhor. Então, diante de toda essa problemática de internet, dificuldade para alguns irmãos se conectarem, nós não vamos nos demorar muito na exposição da palavra de Deus na noite de hoje. E nós vamos até fazer uso de um texto que hoje pela manhã nós compartilhamos com 50 irmãos, que esse era o número de público presente no nosso culto pela manhã. E também o nosso culto pela manhã não foi transmitido pela internet. Então alguns irmãos não ouviram a nossa mensagem, que foi também resumida ali mais ou menos em 15 minutos. E hoje à noite nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra do Senhor, no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, o último capítulo do livro, capítulo 28, do versículo 1 ao verso de número 10. E depois nós vamos também transitar por alguns outros versos da Sagrada Escritura. Para isso eu convido você mesmo que está em casa, mesmo que você está com o aparelho celular na mão, ou se você está dentro do computador ou da televisão, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar, como nós costumamos falar, para que você assim consiga participar ativamente desse culto. Então nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 10. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um pouco d'água, o tempo que você abre a sua Bíblia em casa.
Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 10 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigiram a Galileia, e lá me verão. Vamos ter mais uma palavra de oração? Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade de estar diante da tua santa palavra, debruçar sobre ela e tirar lições preciosas para a nossa vida nesse domingo, nesse dia em que nos deparamos, ó Deus, com o momento em que é necessário pararmos para cultuar o Senhor. Nesse dia em que nós observamos que é o dia do Senhor, dia escolhido para o teu povo dedicar um tempo a mais ao Senhor. Por isso, ó Deus, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja presente em cada lar que nos acompanha nesse momento. Para que, ó Deus, mesmo através das redes sociais, através das mídias, através, ó Deus, da televisão, do celular, do computador, que eles possam, ó Deus, concentrar para prestar um culto ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que o dia é longo, nós temos a oportunidade de fazer várias outras atividades, mas esse, ó Deus, é o momento em que nós devemos parar para prestar um culto ao Senhor, para ouvir a tua palavra, mas também, ó Deus, para meditar nela e concentrar o nosso coração. Ainda, ó Deus, que as pessoas estejam em casa, que eles, ó Deus, não venham dividir esse momento, talvez com o fazer de uma refeição, talvez, ó Deus, com preparar de algum prato ou qualquer outra coisa, mas que cada um tenha a compreensão que é importante parar para cultuar ao Senhor. Por isso, ó Deus, fala o nosso coração na noite de hoje, nesse momento em que nós estamos diante da tua palavra, para que assim sejamos edificados pelo Senhor e pela sua santa palavra. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Eu sei que nós não precisamos justificar a razão pela qual nós escolhemos o texto, mas como nós estamos um pouco perdidos no tempo, talvez até no espaço dentro dessa quarentena, vale a pena lembrar que hoje é um domingo em que nós entendemos que faz parte do domingo de Páscoa, como nós entendemos. E nesse domingo é um dia muito especial, porque nos é relembrado a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eis a razão pela qual nós escolhemos esse texto. E eu também, diante desse texto, já quero anunciar o tema proposto para a nossa reflexão na noite de hoje. E o tema proposto para a nossa reflexão na noite de hoje é: uma boa notícia em tempos de más notícias. Uma boa notícia em tempos de más notícias. E eu quero começar dizendo o seguinte: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você propaga. Cuidado com aquilo que você dá crédito. Porque nós vivemos dias difíceis. Isso é inegável. A nossa estrutura emocional, em sua maioria, se encontra abalada, pois
tem chegado aos nossos ouvidos diferentes notícias. E essas diferentes notícias, em sua maioria, são notícias que deixam a gente triste. São notícias que deixam a gente abalado. São notícias que deixam a gente preocupado. São notícias que deixam a gente muitas vezes sem nem saber o que fazer ou que ação tomar. E aí muitas vezes nós ficamos um bom tempo diante da televisão, diante dos telejornais, ou ficamos um bom tempo com o celular na mão pesquisando algumas informações sobre a tal pandemia, sobre o coronavírus, sobre tudo isso que está acontecendo. Então tem sido apresentado diante dos nossos olhos as mais diversas cenas aterrorizantes. É claro que na verdade isso já vinha acontecendo há muito tempo, mas só que hoje isso tem acontecido com maior ênfase. Então é fácil a gente encontrar por aí pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas aflitas, e na verdade nós estamos saturados de tantas notícias ruins. Então, meus irmãos, pior do que isso é saber que muitas vezes nós não estamos apenas saturados de informações ruins. O problema é que muitas vezes nós damos crédito a toda e qualquer informação que chega até nós. Muitas vezes nós damos crédito a toda e qualquer notícia que chega até nós, e muitas vezes nós não apuramos se é fato ou se é fake. O fato é que muitas vezes a gente dá atenção a essas más notícias. Então essas más notícias que têm chegado até nós, elas têm contribuído para que cada vez mais as pessoas se encontrem ansiosas, as pessoas se encontrem com medo. Essas notícias fazem com que cada vez mais as pessoas vivam debaixo de tensões, de apreensões, de inquietudes, de angústias na alma. E essas pessoas vivem em busca de uma resposta para várias questões, para vários questionamentos que surgem em suas mentes. E nós vamos perceber que é impressionante observar o quanto as notícias ruins têm mais impacto em nossas vidas do que até mesmo as notícias boas. Por exemplo, quando se trata do coronavírus, nós sentimos mais impactados pelas pessoas, pelo número de pessoas que estão sendo infectadas e que estão sendo mortas. Isso impacta mais a gente do que o número de pessoas que estão sendo curadas. Ou seja, a gente até sabe que existe um número de pessoas que estão sendo curadas, mas o que fica na nossa mente é a preocupação do quantas pessoas estão sendo contaminadas, quantas estão mortas, se isso vai chegar até nós. Então as notícias ruins deixam a gente melancólico, deixam a gente triste, deixa a gente angustiado. O texto que nós estamos diante dele hoje, nessa noite, nesse momento, é um texto em que mostra um contexto em que muitas pessoas estavam tristes, angustiadas, chorosas. O ambiente, o clima era melancólico. A notícia do dia talvez não fosse uma notícia 100% boa. Talvez era a notícia que mais marcava as pessoas. Aí você está se perguntando, que notícia é essa? A notícia era que a maioria das pessoas entendia que Jesus havia morrido, e naquele momento Jesus ainda não havia ressuscitado. Ou seja, para muitos Jesus havia morrido na sexta-feira. Para muitos Jesus havia sido sepultado na sexta. E hoje, nesse texto aqui, no contexto em que foi escrito, já era dia de domingo. E para muitas pessoas, Jesus Cristo ainda estava morto. Se a gente observar o finalzinho do livro de Marcos, vai dizer que muitos dos que andaram com Jesus se encontravam tristes e chorando. Se nós formos para o final do livro de Lucas, o evangelista Lucas vai registrar que lá alguns dos discípulos já voltavam para o caminho de Emaús. E assim sucessivamente. O clima era um clima de tensão. A notícia do dia era: Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Alguns falam que ressuscitou, outros falam que não ressuscitou. O fato é que estava todo mundo apreensivo. Os discípulos que gastaram 3 anos da sua vida com Jesus estavam agora decepcionados. Então a má notícia imperava no coração daquelas pessoas. A notícia ruim fazia com que aquelas pessoas ficassem angustiadas. E esse é o contexto em que nós vivemos. E essa angústia, ela existia até o momento em que as mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Essa má notícia, essa confusão na mente do povo, no coração, essas inquietudes,
pendurou até que Jesus apareceu aos seus apóstolos, até que Jesus apareceu ao seu povo. E essa angústia era tão grande que foi necessário Jesus, depois de ressuscitado, passar 40 dias com o seu povo, para que assim testificasse a sua ressurreição e para que nesse período ele ensinasse algumas coisas que eram necessárias aos seus seguidores. Então, meus queridos, na noite de hoje nós vamos refletir mais uma vez, digo, uma boa notícia em tempos de más notícias. Eu quero até citar aqui o que alguém colocou num dos grupos da igreja no dia de hoje, diz o seguinte, alguém colocou lá, dizendo, imagine se hoje alguém descobrisse a vacina contra o Covid-19. Seria uma festa no planeta, muita alegria, gritos, pois iria salvar muitos da morte terrena. E hoje é dia de muita alegria e celebração, pois Cristo Jesus nos livrou da morte, não da morte terrena, mas a morte eterna. Então vamos celebrar, vamos adorar, vamos nos alegrar, pois Jesus nos garante a vitória sobre a morte. Então, de fato, se descobrisse a vacina contra o Covid-19, seria um motivo de muita alegria, seria um motivo de muita animação. Mas não é essa necessariamente a boa notícia que as pessoas precisariam receber. De fato, se descobrisse uma vacina, seria uma boa notícia. Mas essa boa notícia teria um tempo que ela iria acabar. Quando surgisse um outro problema, as pessoas iriam gerar em seus corações novas angústias, novos medos, iriam pedir uma nova notícia. Mas a boa notícia que nós queremos tratar nessa noite é uma notícia que muda o nosso presente, mas uma boa notícia que também muda a nossa eternidade. Então, nós queremos refletir nessa noite sobre uma boa notícia em tempos de más notícias. Nós queremos tirar pelo menos 4 lições desse texto para nós aqui como ponto base e assim tentar direcionar algumas outras lições para a nossa vida. Então, uma boa notícia em tempos de má notícia tem um portador escolhido para dar a boa notícia. Você pode prestar atenção e anotar aí no seu caderninho em sua casa? Eu estava prestando atenção, o pastor Clóvis talvez seja um dos melhores espectadores aí, porque ele vai assistindo e lá embaixo ele vai anotando os pontos. Então você pode fazer isso também. Se você está acompanhando, se não tiver o caderninho aí, anota nos comentários, no Facebook ou no Instagram aí, para depois a gente dar uma olhadinha. Então, qual é o tema da noite de hoje? Uma boa notícia em tempos de má notícias. E qual é a primeira lição? Uma boa notícia em tempos de má notícia tem um portador escolhido para dar a boa notícia. Então, nesse texto aqui, quem é o portador escolhido, quem é a pessoa escolhida para levar essa boa notícia? Nós vamos observar que o evangelista Mateus, no capítulo 28, ele registra que Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. O evangelista Marcos, no capítulo 16, no verso número 1, ele registra também que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro nas primeiras horas do dia. O evangelista Lucas, no capítulo 24, do versículo 10 em diante, também registra que Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago foram as primeiras a testificar que de fato Jesus havia ressuscitado. O evangelista João, no capítulo 20, versículo 11, registra que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Então, ou seja, todos os 4 evangelhos, ou melhor, todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram a presença de Maria Madalena como sendo uma das primeiras pessoas a verem o nosso mestre ressuscitado. Então eu quero ler aqui para vocês, a partir do verso 1, diz o seguinte: Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E aí eu quero ler o verso 6 e 7 para vocês, que diz o seguinte: disse o anjo para Maria Madalena, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde e vê onde ele jazia. O verso 7 diz: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como vos digo. Ou seja, Maria Madalena aqui foi escolhida como portadora para dar a boa notícia.
E aí é importante a gente observar por que Maria Madalena foi escolhida para ser portadora, para dar essa boa notícia. Se você observar comigo, o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ou seja, por que Jesus apareceu e escolheu também Maria Madalena? Uma das razões é porque Maria Madalena havia experimentado outrora dessa boa notícia. E qual é essa boa notícia? A vida de Jesus, e a vida de Jesus chegando na vida das pessoas e transformando a vida das pessoas. A boa notícia era a ressurreição de Jesus. A boa notícia era de que Jesus está vivo e havia esperança para a transformação de vidas, e havia esperança para a mudança de todo esse cenário. Então Maria Madalena já havia experimentado dessa boa notícia quando ela era pecadora, quando ela era alguém que vivia sendo direcionada pelos espíritos imundos. Então essa Maria Madalena havia experimentado Jesus. Sendo assim, diante de tudo isso, eu pergunto a vocês, nos dias de hoje, quem é o portador escolhido para dar boa notícia a todas as pessoas que estão em angústia? Diante desse texto, diante do esposo, eu pergunto para você que está nos assistindo nesse momento, no contexto, nos dias de hoje, quem é o escolhido para ser o portador da boa notícia? Respondo: o portador para dar a boa notícia é todo aquele que um dia recebeu essa boa notícia em sua vida, ou seja, é todo aquele que experimentou do perdão de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, não há razão para você se intimidar e não querer dar essa boa notícia. Você pode falar o seguinte: mas eu sou um pecador, eu sou uma pessoa falha, talvez eu não tenha credibilidade. Mas se você pode ter sido um pecador como eu e outros fomos, mas se você experimentou do perdão de Jesus Cristo, você hoje é um escolhido para ser portador dessa boa notícia. Maria Madalena foi uma pecadora sim, mas ela teve o privilégio de ser escolhida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para ser o portador dessa boa notícia. Então, uma boa notícia em tempos de má notícias, tem um portador escolhido para dar boa notícia. Meu irmão, não queira ser um portador de má notícia, não queira ser um portador de notícias ruins, não queira levar as pessoas mais ao pânico, não leve mais as pessoas às angústias, não fique o tempo todo com o celular na mão, compartilhando vídeos de desastre, vídeos de mortes, vídeo de estatística de pessoas que estão morrendo. Já tem gente suficiente para dar as más notícias. O que o mundo precisa é de portadores, é de pessoas que são mensageiros do Senhor para dar a boa notícia. E você e eu somos escolhidos do Senhor para sermos portadores de boa notícia. O nosso pecado, o nosso passado não nos impede de ser transmissor da boa notícia. Muito pelo contrário, nós podemos servir como exemplo do seguinte: olha quem eu era, um dia essa boa notícia chegou à minha vida e mudou a minha vida. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos perceber que o portador da boa notícia deve ser todo aquele que experimentou do perdão de Deus. Se assim sendo, meus irmãos, eu e você somos escolhidos para sermos portadores dessa boa notícia. Eu convido você, mesmo aí em sua casa, mesmo aí sentado, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 18, até o verso 6 ao 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 3 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não
conheceu o pecado, Ele fez esse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, a palavra de Deus está mais uma vez afirmando, por intermédio do apóstolo Paulo, que nós somos escolhidos por Deus para sermos portadores da boa notícia. O portador da notícia, da informação de que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando as pessoas. Essa é a boa notícia que as pessoas esperam, essa é a boa notícia que as pessoas precisam receber em suas casas, de que Jesus Cristo vive, de que Jesus Cristo ressuscitou e nos está reconciliando cada um de nós com Deus. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, parafraseando o profeta Isaías, diz: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O profeta Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, do que anunciam bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, meus queridos irmãos, uma boa notícia em tempos de má notícia, tem um portador escolhido para dar boa notícia. No texto aqui, quem foi escolhido para dar boa notícia foi Maria Madalena. Mas nos dias de hoje, eu e você somos escolhidos do Senhor. Como diz o texto lido na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 8 diante, Deus confiou a nós o ministério da palavra. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Então, uma boa notícia em tempos de má notícia, tem um portador escolhido para dar boa notícia. Então, eu quero dizer para você que conhece Jesus Cristo, para você que experimentou o perdão de Jesus Cristo, você é um escolhido para ser o portador da boa notícia. E a boa notícia é que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e que Jesus Cristo ressuscitou para que com Ele ressuscitasse um novo homem transformado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Segunda lição que eu quero deixar para nós nessa noite: uma boa notícia em tempo de más notícias exige de nós pressa. Está anotando aí? Se não tem o caderninho, anota aí nos comentários do Facebook, anota nos comentários do Instagram, anota no comentário do YouTube, que vai ser postado depois. Então, em primeiro lugar, uma boa notícia em tempos de má notícias tem um portador escolhido para dar boa notícia. Segunda lição: uma boa notícia em tempos de má notícias exige de nós pressa. Eu queria que você voltasse seus olhos para o texto base, que é o texto de Mateus, capítulo 28, versículo de número 6 em diante. O anjo disse para as mulheres: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Presta atenção, olha o que é que diz o versículo 7 e 8. Se você não está acompanhando aí com sua Bíblia, você pode prestar atenção no que eu vou estar lendo aqui e vou dizer para você. Mas eu queria que você prestasse atenção. Se você está com sua Bíblia, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia e lesse comigo para você ver que o que nós estamos falando tem uma base bíblica. Olha o que é que diz o versículo 7 e 8. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Olha o que é que diz aí no verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Ou seja, a boa notícia exige do portador da boa notícia pressa. A boa notícia exige de nós pressa. Sabe por quê? Porque a má notícia corre rápido. A má notícia chega nos corações das pessoas e entristece as pessoas. E quando as pessoas estão entristecidas, e quando as pessoas estão angustiadas, e quando as pessoas estão aflitas, elas precisam urgentemente de uma boa notícia. O anjo sabia como era que os discípulos se encontravam. O anjo sabia como é que os seguidores de Jesus estavam naquele momento. O anjo sabia como era que aqueles que seguiam Jesus estavam angustiados, estavam entristecidos. Então o anjo diz para
mulher: vai depressa, diz aos discípulos que Jesus ressuscitou. E diz o versículo 8 que apressadamente aquelas mulheres saíram do sepulcro. Elas estavam com medo sim, mas elas estavam com grande alegria, diz o texto, e correram a anunciar aos discípulos. Eu fico imaginando aquelas mulheres com a roupa longa, quem sabe dobrando aqui na ponta da perna, segurando, e saíram correndo e falaram para alguns apóstolos. Alguns criam, outros não criam, mas eles continuavam anunciando que Jesus Cristo ressuscitou. Então, uma boa notícia em tempos de má notícia exige de nós pressa. Porque quem está angustiado, quem está ansioso, eles não querem mais saber de má notícia. Eles precisam urgentemente de algo que traga um alívio ao seu coração. Eles precisam urgentemente de algo que venha trazer conforto para eles. Eles precisam urgentemente de algo que venha consolar o coração deles. Esse era o contexto, meus irmãos. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus estavam em angústia. Os seguidores de Jesus estavam em tristeza. Os seguidores de Jesus estavam aflitos. Então, meus queridos, uma boa notícia em tempos de má notícia exige de nós pressa. Exige de nós pressa. Maria Madalena e as outras mulheres saíram apressadamente e correram. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que têm pressa em dar uma má notícia? Você já percebeu que muitas vezes tem pessoas que têm pressa em compartilhar no WhatsApp alguma informação que vai trazer um choque para alguém, alguma informação que vai abalar as estruturas emocionais de alguém, alguma informação que vai fazer com que as pessoas vertam lágrimas sem ter ninguém por perto para consolar? Você já percebeu que às vezes nós espalhamos notícia que vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais ansiosas? A pressa nossa deve ser para dar a boa notícia, para dizer que Jesus Cristo vive, para dizer que Jesus Cristo ressuscitou, para dizer que Jesus Cristo está perto daqueles que estão sofrendo, para dizer que Jesus Cristo logo vai encontrar aqueles que estavam sofrendo luto, para dizer que Jesus Cristo logo ia ter com aqueles que estavam sofrendo decepção, para dizer que Jesus Cristo ia ter com aqueles que por alguma razão não conseguiam dormir, para dizer para Pedro que aquele Jesus a quem ele negou estava indo ao encontro dele, perdoá-lo, para dizer para os outros discípulos que estavam desanimados que Jesus Cristo ia partir o pão para eles como ninguém nunca havia partido antes, para que eles entendessem que Jesus Cristo estava ali. Uma boa notícia em tempos de má notícia exige de nós pressa. Meus irmãos, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo por conta dessa pandemia, por conta desse coronavírus. Muitos estão sem saber como vai ser o dia de amanhã, como eu também não sei. Mas quando nós temos a Jesus Cristo, o nosso amanhã está entregue nas mãos deles, e um dia nós sabemos que vão morar com Ele. Mas aquelas pessoas que ainda não têm, elas vivem em angústia porque se preocupam com o dia de amanhã, e exige de nós pressa. Talvez você não pode ainda fazer a visita às pessoas que estão angustiadas, mas pegue o seu telefone, ligue para essas pessoas e leia a palavra de Deus para elas. Pegue o seu celular e passe uma mensagem de WhatsApp com um versículo, com um cântico que console essas pessoas, que anima essas pessoas. Quem sabe aqueles que não têm contato, que não gostam muito de celular, que não têm muita facilidade com a mídia social, mas gostam de escrever carta, pega uma carta, coloque referências bíblicas e vá na casa da pessoa e jogue por baixo da porta, jogue lá no carteiro, faça qualquer coisa, mas tenha pressa em socorrer essas pessoas que estão em tamanhas angústias. Em terceiro lugar, meus queridos, a boa notícia em tempos de más notícias tem um público-alvo. Vou recapitular para vocês. Qual é o tema da noite? Uma boa notícia em tempos de más notícias. Em primeiro lugar, uma boa notícia em tempos de más notícias tem o quê? Tem um portador escolhido para dar essa boa notícia. Uma boa notícia em tempos de más notícias, segundo lugar, exige de nós pressa. Em terceiro lugar, uma boa notícia em tempo de más notícias tem um público-alvo. Ou seja, a boa notícia tem um público-alvo. Essa boa notícia, ela tem as pessoas endereçadas a quem ela precisa chegar. E nós vamos olhar para esse texto
que o público-alvo nesse texto aqui vai deixar claro quem é no verso 7 e 8. O verso 7 diz o seguinte: e depois depressa, e dizei aos seus discípulos. Ou seja, quem era o público-alvo nesse momento aqui que o anjo estava mandando Maria Madalena e as outras mulheres e falar que Jesus ressuscitou? O público-alvo nesse contexto aqui eram os seus discípulos. O verso 8 diz: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciar a quem? Aos seus discípulos. E por que inicialmente os discípulos eram o público-alvo? Porque eles andaram com Jesus, eles foram treinados por Jesus para dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, se eles dariam continuidade ao ministério de Jesus, eles seriam os primeiros a saber dessa boa notícia. Eles precisariam saber dessa boa notícia, testificar, para que eles continuassem pregando o Evangelho de Cristo, pregando a morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que as pessoas crescem nisso. Prova diz que depois de Jesus Cristo aparece aos seus discípulos, depois ele aparece a várias pessoas. Mas no primeiro momento, essa boa notícia deveria chegar aos seus discípulos. Essa boa notícia deveria chegar aos apóstolos como chegou. E nós vamos perceber que lá em Atos, os discípulos são os primeiros que começam a dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E logo em sequência a igreja que somos nós hoje. Mas é interessante a gente analisar como é que esse público-alvo se encontrava. Por que esse público-alvo, eles precisavam de um portador da boa notícia? Porque essa boa notícia exigia pressa para que logo essa boa notícia chegasse até o público-alvo. E como é que esse público-alvo, eles estavam no momento em que a boa notícia chegou? Por exemplo, Marcos vai registrar que os companheiros de Jesus achavam tristes e chorando quando chegou a boa notícia. Lucas 24, no versículo 13 em diante, registra que os discípulos de Jesus estavam preocupados, decepcionados, como que impedindo de reconhecer o próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, no capítulo 21, diz que alguns discípulos haviam decididos, melhor dizendo, a voltarem a ser pescadores novamente. Ou seja, como é que o público-alvo dessa boa notícia se encontrava? Esse público-alvo se achava triste, choroso, preocupado, desiludido, querendo voltar para as horas práticas, talvez dizer o seguinte: olha, tudo isso que a gente desenvolveu foi decepcionante, de fato não aconteceu, e eles estavam desiludidos. Então, quando Jesus ressuscita, que Maria Madalena e as outras mulheres vão até o sepulcro, que Jesus não estava mais lá, a mensagem do anjo foi: cuida, vai ligeiro, avisa os discípulos que Jesus ressuscitou. Ou seja, uma boa notícia em tempos de más notícias tem um público-alvo. O primeiro público-alvo eram os apóstolos, depois consequentemente a igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus, tudo isso. Diante disso, vale a pena a gente fazer uma observação. Diante disso, eu pergunto para vocês: nos dias atuais, quem é o público-alvo? Nos dias de hoje, quem é o público-alvo que precisa receber essa boa notícia? Pergunto para você, enquanto eu falava aqui que uma boa notícia em tempo de má notícia tem um público-alvo, qual era o público-alvo que você pensava? É claro que no primeiro momento, aqui no texto, o público-alvo eram os apóstolos. Mas nos dias de hoje, quem é o público-alvo que precisa dessa boa notícia? A própria Bíblia responde. Por exemplo, depois você pode conferir, se você olhar em Mateus 9, versículo 35 e 36, Jesus vai nos mostrar quem é o público-alvo que precisa dessa boa notícia. Diz lá a palavra do Senhor, que o público-alvo dessa boa notícia é o público que estava exausto e aflitos, como ovelhas que não tem pastor. O texto de Mateus 9, 35 vai dizer que Jesus percorria as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, e via as pessoas aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Mateus 11, 28 a 30 vai dizer quem é esse público-alvo. Vai dizer o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Ou seja, o público-alvo que precisa receber essa boa notícia são todas aquelas pessoas que estão aflitas, são todas aquelas pessoas que estão exaustas, são todas aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, precisando de alívio.
Então, meus queridos, essa boa notícia que Jesus ressuscitou, que Jesus Cristo vive, que Jesus perdoa o pecado, que Jesus reconcilia, que Jesus traz alívio para a sua alma, esse público-alvo é todas as pessoas que estão aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. As pessoas estão se sentindo como que abandonadas. As pessoas não sabem quem vai cuidar delas. As pessoas não sabem quem vai ajudá-las a resolver o problema delas. As pessoas não sabem quem vai ajudá-las a tirar suas angústias. As pessoas não sabem quem vai ajudá-las a tirar a ansiedade. Mas a palavra de Deus diz que eu e você que conhecemos a Jesus Cristo, que experimentamos o perdão de Jesus Cristo, nós somos escolhidos como portadores dessa boa notícia. Então nós precisamos urgentemente levar essa boa notícia para esse público-alvo, ou seja, as pessoas que estão sofrendo hoje, elas são o público-alvo que precisa receber essa boa notícia. As pessoas estão esperando de Deus uma ação misericordiosa e nós somos encarregados de dar essa boa notícia. Eu só quero ler com vocês ainda o salmo muito conhecido, Salmo 123. Você pode acompanhar em sua casa, mas se você não acompanhar, só ouça que eu vou ler para nós aqui o Salmo 123, que diz o seguinte: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ou seja, as pessoas esperam de Deus. Por que as pessoas esperam algo de Deus? Porque as pessoas estão se sentindo fartos, não de alimento. As pessoas estão se sentindo fartos, não de cuidado. As pessoas não estão se sentindo fartas de propriedade, mas as pessoas estão se sentindo fartas de desprezo. As pessoas estão se sentindo fartas daqueles que são soberbos e que têm lançado cada vez mais a sua alma na angústia e no desespero. Então, se as pessoas estão exaustas, se as pessoas estão aflitas, se as pessoas estão carregadas, se as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, se as pessoas estão fartas de desprezo, o que é que essas pessoas precisam? Essas pessoas precisam urgentemente de uma boa notícia. Esse público-alvo está cada vez mais precisando de uma boa notícia. E a boa notícia é que Jesus Cristo vive. E eu e você somos encarregados como portadores dessa boa notícia. E quem é esse público-alvo que precisa receber essa boa notícia? Aqueles que estão no aprisco e aqueles que estão fora do aprisco. Eu acho muito interessante um trecho na oração de Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele ora e intercede por aqueles que são dele e por aqueles que hão de ser. Ou seja, Jesus naquele momento estava orando pelos seus apóstolos, que já eram dele, que estavam com ele, pela sua igreja que era dele, que já estava com ele. Mas Jesus estava orando por aqueles que eram seus, que formavam a sua igreja, mas ainda estavam fora do aprisco. Tem muita gente que pertence ao Senhor, tem muita gente que faz parte do povo de Deus, que ainda está no mundo vivendo em angústia, que ainda está fora do aprisco, precisando ouvir uma boa notícia para vir correndo urgentemente para os braços do Pai. Tem muita ovelha fora do aprisco perdida, que está precisando experimentar mais uma vez do cuidado do bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, e se eles estão surdos, se Deus nesse século tem chegado ao entendimento dele, se eles não conseguem achar o caminho de volta para o aprisco, nós somos escolhidos por Deus para sermos portadores dessa boa notícia e encaminhar essas pessoas a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode conduzir essas pessoas a Deus. O público-alvo que precisa receber essa boa notícia são todos aqueles que estão no aprisco, que muitas vezes, mesmo sendo crentes, estão em angústia e tristeza, mas são também aqueles que estão longe do aprisco, mas precisam receber essa boa notícia. Então vamos rememorar juntos qual é o tema da noite. Quem está anotando aí no caderno, quem está anotando nos comentários, depois eu quero dar uma olhadinha. É importante a sua interação,
é muito importante você participar ativamente do culto. Qual é o tema da noite? O tema da noite é uma boa notícia em tempos de más notícias. Em primeiro lugar, uma boa notícia em tempos de má notícia tem um portador escolhido para dar boa notícia. E nós sabemos que no texto e no contexto, a pessoa escolhida foi Maria Madalena e as outras mulheres. Nos dias atuais, a pessoa escolhida sou eu, é você, todos aqueles que experimentaram do perdão de Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma boa notícia em tempos de más notícias exige de nós o quê? Pressa. Nós precisamos urgentemente levar essa boa notícia para as pessoas. Em terceiro lugar, essa boa notícia tem um público-alvo. Quem era o público-alvo? No contexto, os apóstolos. Nos dias atuais, quem são as pessoas? Quem é esse público-alvo que precisa receber essa boa notícia? Todas aquelas pessoas que estão exaustas, aflitas, cansadas, sobrecarregadas, fartas de desprezo. Todos aqueles que precisam de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, uma boa notícia em tempos de má notícia tem um conteúdo confiável. Meus irmãos, talvez você dar qualquer boa notícia para uma pessoa é fácil, mas você dar uma boa notícia, que essa notícia seja confiável, não é fácil. A notícia de que Jesus havia ressuscitado era uma notícia confiável, por mais que muitos não creram no primeiro momento, mas depois eles passaram a crer. Por quê? Porque a própria notícia apareceu para as pessoas. A própria boa notícia se fez presente. Qual era a boa notícia? A ressurreição de Jesus Cristo. A boa notícia era que Jesus não estava morto. Olha, eu queria que você voltasse seus olhos comigo para o verso número 6. Eu sei que todas essas afirmações são feitas pelo evangelista Mateus, é feita pelo evangelista Marcos, é feita pelo evangelista Lucas e é feita pelo evangelista João. Mas nesse momento em especial nós estamos nos detendo as informações trazidas pelo evangelista Mateus. Olha o que diz o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ou seja, aonde ele estava, mas não está mais. Olha o que é que diz o verso 7. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, Jesus Cristo estava vivo naquele momento. Jesus não estava mais lá. O evangelista Lucas e também o evangelista Marcos vai dizer que Maria Madalena, desde cedo, mesmo quando ela chegou lá, que viu o sepulcro vazio, ela ficou perto do sepulcro e chorava. E o anjo falou: por que está chorando? Eu sei a quem vocês procuram, porque eu procuro dentre os mortos aquele que vive, ou seja, a boa notícia era uma notícia confiável. Por quê? Porque o próprio conteúdo da boa notícia apareceu depois. O próprio Jesus Cristo apareceu. O próprio Jesus Cristo passou 40 dias, Jesus apareceu às mulheres, Jesus apareceu aos seus discípulos. Mas essa boa notícia de que Jesus vive, a boa notícia tem um conteúdo tão confiável, porque a própria oposição de Jesus, eles resolveram fazer com que as pessoas não acreditassem, e eles resolveram agir na direção contrária. Eu queria que você acompanhasse comigo o verso 11 ao verso número 15 de Mateus, capítulo 28, texto que nós estamos lendo, que diz o seguinte: indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, eles reuniram para subornarem os guardas. Ou seja, essa boa notícia é um conteúdo confiável, porque até a própria oposição falou o seguinte: gente,
Essa notícia não pode se espalhar. Se essa notícia espalhar, vai acabar a nossa moral. Se essa notícia se espalhar, vai acabar o nosso regime. Se essa notícia se espalhar, vai acabar tudo aquilo que a gente fez. Essa boa notícia não pode se espalhar. Então vem aqui, vamos pegar os guardas, vamos dar o dinheiro a ele para que eles falem que o corpo de Jesus foi roubado. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então esse conteúdo é um conteúdo confiável, porque por causa também da aparição de Jesus Cristo perante as testemunhas. A própria oposição de Jesus Cristo mostra que Jesus havia ressuscitado, que eles queriam fazer com que as pessoas que viram Jesus se calassem. Mas eu queria convidar você também a abrir sua Bíblia mais uma vez na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler mais uma vez uma das cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso de número 8, que diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo está mostrando o seguinte, que a boa notícia, que era a ressurreição de Jesus Cristo, era uma boa notícia de um conteúdo confiável, ou seja, as pessoas podiam confiar que de fato Jesus havia ressuscitado, porque Jesus apareceu às mulheres, porque Jesus despertou na oposição que eles fizessem suborno para que não fosse propagada a verdade, porque Jesus apareceu aos seus discípulos, porque Jesus também apareceu a várias pessoas. Jesus apareceu a Cefas, depois a mais de 500 irmãos de uma só vez, e Atos vai registrar no início do capítulo que Jesus passou 40 dias ressuscitado entre os seus. Então essa boa notícia é uma boa notícia de um conteúdo confiável, e o conteúdo da boa notícia é: Jesus não está morto, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a boa notícia. O conteúdo da boa notícia é uma notícia que as pessoas podem confiar, que não é fake, é fato. Jesus ressuscitou, e não apenas isso, como diz ainda a carta de Paulo aos Coríntios, vai mostrar que a boa notícia tem um conteúdo confiável, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai mostrar que Ele se tornou vitorioso sobre a morte. No verso 50 em diante diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino. O apóstolo Paulo escrevendo, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Então o conteúdo da boa notícia a boa notícia tem um conteúdo confiável, porque Jesus Cristo ressuscitou, porque Jesus Cristo venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória, e hoje nós temos essa vitória sobre a morte eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa boa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou, ela tem um conteúdo confiável, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e o próprio Senhor Jesus Cristo venceu a morte em nosso lugar. Tragada foi a morte
morte pela vitória? Onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? A vitória do povo de Deus sobre a morte, ela acontece por intermédio do sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa notícia, meus queridos, em tempos de má notícia. Essa boa notícia tem um conteúdo confiável, porque ela trata da ressurreição do Filho de Deus, aquele a quem nós não podemos nem sequer conjecturar a falibilidade dela, muito pelo contrário. Essa boa notícia, ela é infalível de que Jesus Cristo vive. E que quando nós olhamos para o livro de Atos lá no início, nós vamos perceber que o povo ali, os discípulos da igreja reunida quando Jesus ascendeu aos céus, um varão diz: por que olhais para os céus? Porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Essa boa notícia tem um conteúdo confiável, e esse conteúdo confiável gera em nós esperança para os dias atuais, mas também gera em nós esperança e expectativa para os dias futuros. Quero concluir, meus queridos, recapitulando com vocês o que nós refletimos nessa noite. Nós sabemos que o texto que nós lemos era um texto em que os discípulos estavam angustiados, em que os discípulos estavam tristes, em que os discípulos não conseguiam mais nem sequer acreditar que Jesus estava vivo. E nós sabemos que nós vivemos épocas de más notícias. Se você, depois desse culto, você for assistir um telejornal, um noticiário, você vai perceber que lá tem manchetes de várias notícias ruins. Quem sabe, se você for pegar e pesquisar alguns sites no seu celular, você vai perceber que lá está repleto de notícias ruins. Mas nós vamos perceber que uma boa notícia em tempos de más ruins, ela precisa ser propagada. Nós vamos saber que uma boa notícia em tempos de más notícias tem um portador escolhido para essa boa notícia. E eu quero dizer que você foi escolhido para ser portador dessa boa notícia. E eu quero dizer, se você ainda não é crente, nós temos uma boa notícia para você nessa noite. Nós queremos ser palavra de Deus para você nessa noite. Nós queremos ser boca de Deus para você nessa noite, para dizer que Jesus Cristo ressuscitou e que há esperança para a sua vida. E se você já é crente, seja também um portador dessa boa notícia. A segunda lição é que essa boa notícia tem um público-alvo. E quem é esse público-alvo? São todos aqueles que estão aflitos, exaustos, cansados, sobrecarregados, fartos de desprezo. Então existe um público-alvo, existem pessoas aguardando ansiosamente uma boa notícia. Perdão, preciso voltar ao segundo ponto. É que a boa notícia exige de nós pressa. Nós precisamos nos apressar em dar essa boa notícia, porque as pessoas estão vivendo em angústia, as pessoas estão vivendo em desespero. E em quarto e último lugar, a boa notícia tem um conteúdo confiável. E o conteúdo da boa notícia é que Jesus Cristo vive. E essa boa notícia foi tão confiável, porque depois os mesmos apóstolos que estavam com medo sem acreditar, eles acreditaram em Jesus Cristo. Essa notícia era tão confiável porque depois até Tomé, que duvidou, ele reconheceu que ele era indigno de estar na presença do Deus vivo e verdadeiro. Essa mensagem de que Jesus Cristo vive e ressuscitou, ela é tão confiável, porque Jesus Cristo vai até aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam entristecidos e sem mais expectativa. Eles novamente têm o seu coração ardendo em chama, porque Jesus Cristo expõe a palavra de Deus. Esse conteúdo é tão confiável. A ressurreição de Jesus Cristo é algo que gera em nós uma expectativa do novo, porque Pedro, que negou Jesus Cristo, teve um encontro que ele estava decidido a voltar a ser pescador, mas depois novamente ele tem um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, e o seu ministério é restaurado, a sua vida é mudada. E nós chegamos no livro de Atos, vimos o apóstolo Pedro pregando, vidas se convertendo, pessoas se confessando os pecados e se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa boa notícia é uma notícia que pode mudar a minha vida. Essa boa notícia é uma notícia que pode mudar a tua vida. Essa boa notícia é tão confiável que ela pode mudar a vida das pessoas que estão em tamanha angústia, em tamanha tristeza, porque a esperança do amanhã, ela só existe por causa da vida de Jesus Cristo, porque o nosso amanhã está nas mãos dele, a ele tudo pertence, e a maior certeza do amanhã é de que um dia nós estaremos juntamente com ele em sua glória. E eu quero concluir com uma fala muito conhecida, que se você pesquisar na internet você vai encontrar ela.
Eu não sei quem escreveu, mas alguém diz o seguinte: os grandes líderes religiosos do mundo morreram e continuam mortos. Alguém vai dizer o seguinte: se você for visitar o túmulo de Allan Kardec na França, lá está escrito: aqui já os ossos mortais de Allan Kardec. Alguém disse que se você for ao túmulo de um homem conhecido como Buda na Índia, lá vai estar escrito: aqui repousam os ossos mortais de Buda. Alguém escreveu dizendo o seguinte: se você for ao túmulo de Maomé, lá está escrito: aqui já os ossos mortais de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, aonde sepultaram Jesus, lá está escrito: ele não está aqui, pois ressuscitou. Jesus Cristo é um líder religioso que ressuscitou, que vive, reina, reinará. Essa é a boa notícia. Em tempos de má notícia, Jesus Cristo é a boa notícia que as pessoas precisam ouvir. A boa notícia que vive, que ressuscitou, que não está mais entre os mortos. Os nossos pecados foram cancelados, os nossos pecados foram perdoados. E agora, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós experimentamos de uma nova vida. Em tempos de má notícias, existe uma boa notícia que precisa ser anunciada. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo vive e Ele continua agindo no meio da humanidade, trazendo paz, trazendo consolo, levando sobre si todas as nossas ansiedades, levando sobre si todos os nossos medos. Ele tem cuidado de nós. E a promessa de Deus para aqueles que confiam no seu Filho Jesus Cristo, a promessa de Jesus Cristo para nós, e a promessa de Jesus Cristo para nós é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Convido você aí em sua casa a baixar sua cabeça, até um momento de oração, agradecendo a Deus por essa boa notícia que um dia chegou para nós. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu para que com Ele morresse o velho homem. Jesus Cristo foi sepultado para que com Ele fosse sepultado o nosso velho homem. Mas Jesus Cristo ressuscitou para que com Ele ressuscitasse um novo homem. Se com Cristo nós sofremos, se com Cristo nós morremos, se com Cristo nós ressuscitamos, com Cristo seremos glorificados. Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Nós queremos te agradecer por esse momento de culto. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento da Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, ó Deus, em que é lembrado a nós a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque hoje nós podemos, ó Deus, voltar no tempo e entender, ó Deus, que muitos discípulos teus, muitos seguidores do Senhor, viveram em tamanha angústia quando eles se depararam diante da morte do seu mestre. E hoje, ó Deus, a nossa angústia é porque, ó Deus, parentes nossos estão enfermos. A nossa angústia é porque há uma pandemia no mundo. A nossa angústia é porque, ó Deus, o nosso coração anda ansioso diante de tantas más notícias. As nossas angústias é porque, ó Deus, a cada dia está chegando aos nossos ouvidos as demais diferentes informações ruins do mundo. A nossa angústia é porque, ó Deus, está sendo gerado em nosso coração um medo de tudo que estamos envolvidos. Mas nós queremos, ó Deus, como diz o salmista, elevar os nossos olhos para os montes e crer que do Senhor vem o nosso socorro. Nós queremos, ó Deus, nos apegar à Tua Palavra, porque a Tua Palavra está repleta de boa notícia. E a melhor notícia que a Tua Palavra traz para nós é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, é que Jesus Cristo ressuscitou, vive, reina e reinará, e virá um dia nos buscar para estarmos com Ele. Essa deve ser a nossa maior alegria. Assim, ó Deus, nós queremos te agradecer por essa noite e queremos pedir, ó Deus, ao Senhor que esteja cada dia, ó Deus, levantando novos portadores dessa boa notícia. Dê a compreensão, ó Deus, aos portadores da boa notícia, que a boa notícia exige de nós pressa, porque a má notícia não espera. A má notícia, Deus, se alastra rapidamente e nós precisamos ter pressa em dar essa boa notícia. Dá-nos, ó Deus, a consciência de que tem um público-alvo, de que tem pessoas precisando e esperando a boa notícia. Pessoas estão exaustas,
pessoas estão aflitas, pessoas estão cansadas, pessoas estão sobrecarregadas, pessoas estão fartas de desprezo. Então, Deus, esse público precisa urgentemente de uma boa notícia. Dá-nos a consciência, Deus, que essa boa notícia nossa, ela é uma boa notícia de um conteúdo confiável. Porque o conteúdo dessa boa notícia é a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E essa boa notícia é confiável porque Jesus Cristo vive e está à destra do Pai, reinando com poder e glória. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como falamos no início, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você propaga, cuidado com aquilo que você dá crédito. Não dê tanta atenção àquilo que traz angústia para a sua alma, mas dê atenção a um lugar que traz boa notícia para nós, que é a palavra de Deus. Talvez tenha muitas pessoas aí aguardando uma boa notícia. Eu quero dizer para você que é crente, que Deus te escolheu para ser portador de uma boa notícia. Eu quero dizer para você que não é crente, nessa noite a boa notícia chegou no seu lar, que Jesus Cristo está vivo e há esperança para a sua vida. Queria dizer para nós que somos evangélicos, a boa notícia exige de nós pressa. Ou seja, nós precisamos se apressar em dar essa boa notícia. Eu queria dizer para você que não é crente, a qualquer momento a boa notícia vai chegar à sua casa, porque Deus está levantando o portador dessa boa notícia, e esses portadores estão tendo a compreensão que a boa notícia tem exigido de nós pressa. Eu quero dizer para você que é crente, para nós que somos evangélicos, que a boa notícia tem um público-alvo, e esse público-alvo são aquelas pessoas que estão exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. São aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, precisando de alívio. Eu quero dizer para você que não é crente, você é alvo da graça e da misericórdia de Deus. E na noite de hoje nós queremos proferir essa palavra do Senhor para a sua vida, de que Jesus Cristo vive, e essa boa notícia apressa a chegar até você. E você é alvo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Creia nele que grandes coisas ele pode fazer na sua vida. Eu quero dizer para nós evangélicos, nós temos em nossas mãos a boa notícia de um conteúdo confiável. O conteúdo confiável que nós pregamos hoje é o próprio Jesus Cristo que vive e as promessas que tem na palavra do Senhor. Quero dizer para você que não é crente, a ressurreição de Jesus Cristo, o reinado de Jesus Cristo é a notícia, a boa notícia mais confiável que você pode ter. Porque todas as outras notícias, elas são falíveis, mas a notícia de que Jesus Cristo vive, de que Ele reina e que Ele voltará, essa é uma notícia, e essa é uma boa notícia confiável, porque pessoas têm vivido e experimentado essa boa notícia em suas vidas. Queremos agradecer a você que ficou até agora no Facebook, queremos agradecer a você que ficou até agora no Instagram, queremos agradecer a você que está agora aí buscando a expectativa no YouTube para nos assistir, e que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos.